Olá, meus irmãos, amigos. Nesta série de mensagens sobre quem foi a pessoa do Senhor Jesus, quando você está tratando da genealogia de um por um, fica mais fácil. Agora nós chegamos em Jacó, ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Quando estávamos tratando de Abraão com um filho da promessa, Isaque, depois tratamos de Jacó, de Isaque, com Esaú e Jacó, dois, fica mais fácil. Agora são 12 homens. Então nós vamos, no decorrer desse estudo, mostrar um gráfico para tentar assimilar melhor. Jesus ele veio de um dos 12 filhos de Jacó. Tem uma nação ali, uma das tribos escolhidas por Deus na sua soberania, que nós não temos como discutir, tem os seus motivos, até temos algum respaldo bíblico, mas para mostrar, provando isso, a escolha de Judá. Mas é a soberania divina, não temos o que discutir. Nós vamos ler um texto aqui em Gênesis capítulo 29, verso 35. Veja o que diz. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá. Por isso chamou Judá. E cessou de dar à luz. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Capítulo 29 e 30 de Gênesis, nós temos o nascimento de 12 filhos de Jacó, 11 homens e uma mulher, Diná. E no capítulo de número 35, nós vamos encontrar o nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó com Raquel. Nós encontramos aqui o casamento de Jacó com Raquel. Raquel era estéril. Nós encontramos também o casamento de Jacó com Lia. A Bíblia diz que Deus abriu a madre, provavelmente também era estéril. Nós encontramos aqui as duas concubinas, Bila e Zilpa. Só para vocês terem noção, o primeiro filho de Jacó foi com Lia. No versículo, capítulo 29, verso 35, nasceu Rúben. Rúben era o primogênito. Depois, no verso 33, nasceu Simeão, segundo filho de Jacó, com Lia. Depois nasceu o terceiro, Levi. Então veja, Rúben, Simeão e Levi. Judá é o quarto filho de Jacó com Lia. E a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Lia. Começou um ciúmes de Raquel com a irmã. Jacó teve que exortar a Raquel e disse: por acaso eu sou culpado? Fale com Deus. Eu tenho filhos com sua irmã, você que não pode ter filhos. Ela pegou a serva, da mesma maneira que Sara fez com Agar, e disse: então tenho um filho com a minha serva. E aí nasceram mais 2 filhos a Jacó. Nasceu, agora entra no capítulo 30, nasceu Dan e nasceu Naftali. Mais 2 filhos de Jacó com a concubina de Raquel. Naquele momento, Lia fez a mesma coisa. Chamou Jacó e a sua concubina agora e deu mais 2 filhos, Gade e Aser, no verso de número 11 do capítulo 30 e no verso de número 13. E Raquel continuava clamando e reclamando e murmurando com Deus, querendo um filho. Deus vai abrir a madre de Raquel. Mas antes disso, Deus vai conceder mais 2 filhos a Lia. 18, verso 20. Issacar e Zebulon. Depois disso, Deus abre a madre a Raquel. E lhe concede um filho chamado José. Também teve Diná, no verso de número 21. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná, com Lia. Então aqui estão 12 com Diná dos filhos de Jacó. Falta Benjamim, que nós vamos ver lá no capítulo 35. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês, só para a gente tentar familiarizar aí. Veja esse gráfico, vamos tentar ver essa questão da genealogia. Olha aí no topo nós temos Abraão. Aí nós temos de um lado Agar, nós temos do outro lado Sara. E lá na ponta Quetura. Já mostramos em meditações anteriores, mensagens anteriores, essas 3 mulheres das quais Abraão teve filhos. Nós temos na sequência Isaac com Sara, que era o filho da promessa. Depois, Isaac e Rebeca nasceu Esaú e Jacó. Agora dá uma olhada a Jacó. Nós temos Raquel, que nasce Benjamim, José e Benjamim.
Nós temos Bila, que nasce Dan, Naftali. E nós temos Lia, que nasce Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E a única filha mulher, Diná. E nós temos Zilpa, a filha de Lia, que nasce Gade e Asser. Nós temos aí os 13 filhos de Jacó. Deixa eu mostrar outro gráfico, só para ficar mais claro, esse está mais visível. Dá só uma olhadinha, é a mesma sequência, só mais está mais visível. Jacó, você tem Raquel, José e Benjamim, e você tem Bila, Dan, Naftali. Você tem aí Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Diná. E Zilpa, nós temos Gade e Asser. Por que Jesus não vem da genealogia de Ruben, que era o primogênito? Por que Deus mudou e não veio da genealogia de Ruben? Nós temos isso no livro de Gênesis, capítulo 49. As palavras de Jacó, quando ele chamou todos os filhos. Ele diz que Ruben era o primogênito, mas que Ruben não iria ter esse direito à primogenitura, porque ele deitou-se com uma das concubinas de Jacó, ele deitou-se com Bila. Está lá em Gênesis 35, versículo de número 22, se você quiser ler depois. Jacó diz, não será mais o meu primogênito. Quem era o sucessor? Simeão. Quem era o outro sucessor? Levi. Vou citar os dois porque os dois estão na mesma situação bíblica. Em Gênesis capítulo 34, nós temos a história de Amor, Siquém, Amor e Diná, a única filha de Jacó. Siquém se apaixonou por Diná. E o texto bíblico diz que eles se anteciparam nas relações e Deus não aprovou. E os irmãos de Diná também não aprovaram. Diná era filha de Lia com Jacó, com Levi e Simeão, tanto por parte de mãe por parte de pai. O pai de Siquém foi conversar com Jacó, pedir a mão de Diná em casamento. E o pai, Jacó, aceitou. Quando Simeão e Levi chegaram, já tratamos disso em outros assuntos, eles aceitaram, mas enganaram o pai. Pediram algo, eles teriam que ser circuncidados. Quando eles aceitaram ser circuncidados, a Bíblia diz que quando estavam na mais profunda dor, Simeão e Levi entraram e mataram todos os homens daquela cidade. Olha, gente, é uma situação muito triste. Imagina todos aqueles filhos órfãos. Diná é a primeira moça, ou talvez a única, que ficou viúva antes de casar. Imagina, ela ficou viúva antes de casar, porque o marido foi morto. Tinha sido prometido. É interessante alguns fatos bíblicos, a gente ficou olhando assim, como a palavra de Deus é perfeita. Aí na bênção de Jacó sobre os filhos, em Gênesis 49, Jacó diz assim, vocês também não herdarão essa primogenitura. Vocês feriram homens sem minha ordem. Simeão e Levi também perderam a bênção da primogenitura. Quem era o próximo? Judá, mas não vou citar ele ainda. Por que não foi José e Benjamim? José e Benjamim são filhos de Raquel. Não tenho como tratar aqui. Já tratei em outras meditações. Pode pegar aí que você vai encontrar. Eu provo biblicamente que Raquel nem salva era. Ela não cria no Deus de Jacó. Ela só queria filho. Ela levou os deuses do pai. Então eu provo que ela nem salva era. E não tem um verso bíblico que ela amava Jacó. Tem na Bíblia que Jacó amava Raquel. Que Raquel amava Jacó, não temos. Temos de Lia, mas de Raquel, não. Então não poderia ser de Raquel a descendência do Salvador, Benjamim e José. E por que não de Dan ou Naftali? Porque eles vinham de Jacó com a concubina. Então não poderia ser com a concubina. Igual Abraão e Agar. Não podia as descendências ser da concubina. Ou com Quetura. Tinha que ser o filho da promessa. E por que não Gade e Asser? Da mesma situação. Era da concubina de Lia. Igual Abraão e Agar. Não poderia ser da concubina. Então não poderia ser Gade nem Asser. Sobrou sobre quem? Judá. A descendência do Salvador, do libertador. Irmãos, nas bênçãos de Jacó, como nós vamos tratar o leão da tribo de Judá. Me parece depois de amanhã.
Vou tratar sobre o leão da tribo de Judá. A bênção que Deus prometeu ali a Judá. É desta tribo que vem o Salvador. É muito importante você conhecer a genealogia. É importante você ver os detalhes, o significado dos nomes da palavra de Deus. A Bíblia não foge em nada. Tudo perfeito. Estuda esse livro sagrado. Você vai ver quanto sua vida será abençoada. Quanto Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Pense nisso. Se você ainda não se entregou, não conheceu o Redentor que vem da tribo de Judá, se entrega hoje ao Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode escrever o seu nome no livro da vida. Faça isso enquanto há esperança. Amanhã pode ser tarde demais. Quero orar por você nesse instante. Pai, obrigado por mais esse dia, Deus. Obrigado por mais este momento. Obrigado por estar aqui, Deus, falando do teu amor, da tua perfeita palavra. Continua nos ajudando, Deus. Abençoa cada vida que está ouvindo estas mensagens. Ó Deus, resolve o problema de cada família, glorifica o teu nome. E aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, ó Deus, que não suportem o apelo vindo do Senhor, entendam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e o mais rápido possível se entregue a Jesus Cristo. Assim eu te oro em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.